Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Como estão as coisas? Como foi a semana? Como está começando o final de semana? Um prazer encontrar cada uma de vocês, cada um de vocês, amigas e amigos do Oração Ação. Essa nossa proposta, esse nosso encontro, esse nosso exercício de boa sintonia, bons votos e de prestação de serviços, que nós já temos repetido há quase 800 encontros. Hoje estamos no encontro 783. Uma alegria persistirmos no bem. Muito bom estarmos juntos, muito bom nos encontrarmos aqui, renovarmos entre nós a certeza do bem, a convicção da nossa relação com a consciência. Deus nos criou com um GPS embutido, chamado consciência, que situa a nossa posição atual, situa em nossas vidas o sentido de nossas vidas, o destino que nos aguarda e aponta o melhor caminho, exatamente como os programas de GPS. Cabe-nos perceber e bem utilizar a consciência, aprender a contatar, a acessar e a obedecer à consciência. Ao contrário dessa vida pelos sentidos, pelos prazeres, pelos poderes, pela beleza, pela fama, pelos seguidores, modo de viver que dirige a vida de bilhões nesse momento na Terra. O que dirige a sua vida? Pense nisso. Pense que Deus colocou um programa localizador, não por satélite, mas pela via das energias espirituais, que nos indica onde nós estamos, onde chegaremos e o melhor trajeto. Use e não se perderá jamais. Muito bom. Temos vivido, conforme anunciado por Jesus, tempos de guerras. Jesus previu pestes, o nome da época para o atual nome da pandemia, previu guerras, essa triste tragédia da humanidade de todos os tempos, previu rumores de guerra, que é como eu traduzo o fenômeno do terrorismo, que também não existia àquele tempo, previu falsos cristos e falsos profetas. Muitos dos fenômenos que caracterizam os nossos tempos, como essa tragédia do mau uso do espaço do sagrado para fins eleitoreiros, para fim de arrancar dinheiro da população, até para uso sexual do território do sagrado. Muitas as tragédias desses nossos tempos, todas previstas por Jesus e impactando-nos mais nesse momento, já que foi passada a pandemia e que não estamos num momento particularmente ativo do terrorismo, são as guerras. A vivência das guerras, como a da Ucrânia
e da faixa de Gaza nesse momento, entre outras dezenas de campanhas militares ao redor do globo, leva-nos a questionar, a investigar, a pesquisar sobre o problema da guerra. E nesse momento, nesse nosso espaço, a pesquisa se abre para o ponto de vista espiritual das guerras. Como se dá isso? Existe uma influência dos espíritos na vivência das guerras? Temos visto que sim, no nosso encontro passado, e hoje vamos estudar especificamente a ação sobre os líderes, sobre os generais nas guerras. Como se dá isso? Vamos lá? Hoje estudaremos as questões 543, 544 e 545 de O Livro dos Espíritos. Esse manual de entendimento, de pesquisa, de compreensão da ação de Deus sobre os homens. Estamos no capítulo que estuda a intervenção dos espíritos no mundo material. E hoje estudamos o subitem, os espíritos durante os combates. Vamos lá? Pergunta 543, de Allan Kardec aos espíritos, questiona o seguinte: os espíritos podem influenciar um general em seus planos de campanha, em suas estratégias de batalha ou de guerra? A resposta é: sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Os espíritos podem influenciar o general em seus planos, como em todos os seus pontos de vista. Especialmente sobre os mandatários da humanidade, em todos os campos, ocorre uma disputa feroz entre luz e sombra. O grande Armagedon, a guerra entre o bem e o mal prevista no Apocalipse, acontece em inúmeros núcleos de poder e de influência na sociedade humana. Na política, é claro, entre os generais nas guerras, entre empresários, cientistas, filósofos, religiosos. É muito grande a influência dos espíritos e aqui hoje vamos estudar um pouco isso. Kardec primeiro pergunta se existe essa influência e a resposta é: sem dúvida nenhuma, os espíritos podem influenciar o general em seus planos como em todos os seus pontos de vista. Essa influência, claro que pode se dar não apenas para os generais, mas para todos os outros seres humanos, e maior será essa influência quanto mais poder tiver a pessoa influenciada sobre a vida dos demais encarnados. Muito bem, questão 544. A questão diz assim: aliás, sempre deixe um copo d'água perto de onde você vai assistir, mesmo que seja em gravação, e tenha certeza que os amigos espirituais, certamente de luz, que orientam nossos trabalhos, os acertos são todos deles, os erros são todos nossos, aproveitarão a sua sintonia, aquele momento de oração, aquele momento de estudos elevados, para levar a você, através da água,
elementos que favoreçam sua cura ou amenização dos sintomas, a superação dos conflitos ou pelo menos o apaziguamento dos corações. Tenha certeza, ninguém fica sem ajuda, especialmente ninguém entre aqueles de boa vontade como nós aqui. Então perguntam os espíritos na 544, os maus espíritos poderiam inspirar planos errados a um general para levá-lo à derrota? A resposta é sim, mas ele não tem o seu livre-arbítrio? Se o general não consegue distinguir uma ideia justa de uma falsa, sofrerá as consequências da decisão errada que tomar. Seria melhor para ele obedecer ao invés de comandar. Aqui há uma lição fantástica. Praticamente toda a humanidade quer poder, no formato do poder militar, aqui abordado, mas também no formato do poder político, no formato do poder empresarial, no formato do poder artístico. Há inúmeras formas de poder e a humanidade corre atrás, se mobiliza para alcançar todas elas. Hoje com destaque para, no nosso estudo, o poder militar e na nossa realidade o poder de influenciar, os famosos influencers, que tentam direcionar e influenciar os seus seguidores. Muito bem. Aqui, na questão de Kardec a respeito de se os maus espíritos podem influenciar um general e levá-lo à derrota, é claro que a resposta é sim, porque há espíritos de todos os graus, todas as intenções, e há generais, mandatários, dirigentes, líderes de uma sociedade, sintonizados com a luz e com as sombras. Claro que aquele general, aquele líder político, empresarial, religioso, que oferecer sintonia para as sombras, será dirigido para a destruição, para as sombras. Aquele que não oferecer uma melhor sintonia, nem para o bem, nem para o mal, será simplesmente conduzido pelos fatos, não terá condições de ser um bom condutor, fato que só acontece para aquele general, líder, que tem discernimento, que consegue distinguir uma boa de uma má sugestão. Vejam, meus amigos, que todos os líderes possuem assessores, todos os assessores dão ideias para os líderes, e nem todas as ideias são boas, nem todas as sugestões são vitoriosas. Não é verdade? Já aqui na Terra, todos os líderes precisam testar-se e aprender a julgar quais os bons conselhos, quais os que merecem ser seguidos. Como disse aqui o Espírito, na resposta a Kardec, se ele não consegue distinguir uma ideia justa de uma falsa, sofrerá as consequências da decisão errada que tomar, de forma que seria melhor para ele obedecer ao invés de comandar. Todos nós queremos poder, dinheiro, fama, cargos, mas a verdade é que muitos de nós não possuem o discernimento necessário para avaliar entre as diversas
indicações e sugestões que todo líder recebe, já aqui da terra, mas também no mundo espiritual. Todo líder recebe influências assim na terra como no céu. Também não saberá perceber a diferença entre o bem e o mal. Se nós não tivermos discernimento, estaremos a reboque das más sugestões. Mas, como disseram os Espíritos, se ele não souber distinguir uma ideia justa de uma falsa, sofrerá as consequências da decisão errada que tomar. Seria melhor para ele obedecer ao invés de comandar. Comandar acarreta responsabilidades. Nos altos poderes que ambicionamos, muito maiores responsabilidades. Se forem sobre líderes militares, sobre posições militares, trará para ele, o líder trará para ele os equívocos que a sua má sintonia atrair. Que nós tenhamos essa lucidez, cultivemos essa lucidez, para podermos bem aproveitar os momentos da vida. Pergunta 545, algumas vezes, o general pode ser guiado por uma espécie de dupla vista? Por uma visão intuitiva que lhe mostre antecipadamente o resultado dos seus planos? Respondem os Espíritos dizendo assim: essa visão intuitiva acontece frequentemente com um homem de grande talento. É o que ele chama de inspiração e que lhe permite agir com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem por intermédio dos espíritos que o dirigem e que se aproveitam das faculdades das quais ele é portador. Então, de acordo com as faculdades que ele é portador e com a sintonia que o líder oferece aos maus espíritos, ele pode sim tomar más decisões, influenciar mal, liderar mal, o que trará para ele uma enorme responsabilidade. Para ele e para os espíritos maus que o dirigirem, será trazida a responsabilidade dos erros nas guerras, nas empresas, na política, no esporte, na cultura, por toda parte. Ninguém será irresponsável para sempre. Todos gradativamente aprenderemos a responder pelos nossos atos. É isso que faz um espírito corajoso e lúcido antecipar, trazer para si a consequência dos seus atos, por saber que a vitória sobre essas consequências acarretará para todos nós uma vida de mais limpeza, de mais leveza, de muito mais acertos. Muito bom que essa lucidez nos faça pensar duas vezes antes de desejar uma forma de poder, não é? E nos faça buscar as melhores sintonias quando estivermos em qualquer forma de poder, para que possamos encontrar o melhor caminho, a melhor estratégia, o melhor sentido para as nossas vidas.
Muito bom. Vamos agora agradecer a presença dos nossos amigos, nossas amigas que estão aqui conosco estudando juntos. Mônica Silva agradece. Gugu Souza traz a sua gratidão também, festejando esse nosso momento de integração. Marco Aurélio Trindade nos lembra da Batalha do Gita, ou Gitá, como uma das muitas batalhas trazidas aos nossos tempos pela crônica, e muitas delas sinalizando para as intuições, para as ideias que vieram do nada e que fizeram alguns generais, alguns líderes, ir até contra a lógica, contra a expectativa dos seus próprios conselheiros, adotando linhas inusitadas de vitórias dadas como geniais. Quando, na verdade, os líderes sempre têm uma responsabilidade sobre as boas e as más decisões. E as suas boas decisões são realmente geniais, mas a participação deles nessas decisões, tanto boas quanto más, muitas vezes é minoritária, devendo todos nós atribuirmos as boas e as más decisões a boas ou más sintonias que esses líderes oferecem aos influenciadores espirituais. Muito bom, muito feliz por aprendermos juntos e por nos facilitar essas orientações aqui transmitidas nessa tarefa fundamental que é o assumir a responsabilidade. Muito bom, muito prazer aprendermos juntos. Saudamos então cada um de vocês e deixamos o recado de que amanhã, por nos dirigirmos a uma palestra na cidade de Bertioga, não teremos condições de fazer o nosso oração-ação, mas voltamos no domingo, nos nossos encontros entre o grande príncipe e o pequeno príncipe, fazendo uma releitura, uma reinterpretação da obra fabulosa O Pequeno Príncipe, à luz do Evangelho. Paz e bem, até domingo, ótimo final de semana para todos nós.